Do Viver, agora tem um problema, porque nós estamos vendo que o bolsonarismo tirou da toca, tirou do armário toda essa gente horrorosa que a gente está vendo aí, homofóbicos, xenófobos, racistas, nazistas e fascistas de todos os matizes, e isso não termina na eleição, mesmo que o Lula ganhe. Eu quero perguntar para você o que você pensa diante de dois cenários. Por exemplo, como é que vai ser se o Lula ganhar a eleição? E como é que vai ser se o Lula não ganhar essa eleição? Olha, nos dois casos vai ser muito difícil, viu? Porque o Lula ganhar a eleição não é o fim dos nossos problemas. Ao contrário, é o início de novos problemas. Mas, ao mesmo tempo, é isso que eu estou sonhando. Eu estou sonhando com novos problemas. Estou sonhando com um governo que apenas erre, que não cometa crimes de responsabilidade. Né? Que não tem dúvida que o Lula vai errar. Mas errar é diferente, você cometer crimes contra a humanidade, não só de responsabilidade. Né? Crimes contra a humanidade. Então, eu espero que Lula ganhe para a gente poder criticar ele pelos seus erros. Agora, ele não ganhando é trágico, trágico, porque é no segundo mandato que o autocrata finca raízes. É outra coisa que todo analista político diz, o Stephen Levitsky fala isso, né, no Como as Democracias Morrem. E é no segundo mandato, porque o segundo mandato, a segunda eleição, né, a reeleição de um presidente com tendências autoritárias é uma espécie de plebiscito para que ele aprofunde suas raízes e para que ele prossiga no que ele começou. Então, a deterioração democrática que já ocorreu no Brasil, que é bom lembrar isso, muitas instituições já foram corroídas, como é o caso da Polícia Federal, que ele trocou várias superintendências, como é o caso da Procuradoria-Geral da República, que é inexistente, não é, no poste-geral da República, que é o Rodrigo Aras, como, por exemplo, no IBAMA, que ele já tentou e já conseguiu, em alguma medida, também desarticular, embora o IBAMA continue funcionando, mas não tão bem quanto no começo. Eu não tenho dúvidas que no segundo mandato, essas instituições que conseguiram fazer algum trabalho vão ser deterioradas de vez, como o IBAMA, como o INPE, o que ele fez, por exemplo, com o Ricardo Galvão, né? Demitindo. Ele, basicamente, a guerra de Bolsonaro é contra todas as instituições que funcionam no Brasil. Ele perdeu algumas guerras nessas eleições agora. Ele perdeu, mas eu não tenho dúvidas que ele vai aprofundá-las no segundo. Não tenho dúvidas de que ele vai aumentar a guerra contra as instituições, se não acabar com elas. Por exemplo, o Supremo, o próximo presidente já vai indicar mais dois ministros para o Supremo, não é? Então já são 4 ministros que o Bolsonaro indicaria, do nível desses dois aí, Cássio e Mendonça, ou pior do que eles, se é que isso existe, mas existe, certamente a gente sabe que existiria. O Supremo vai ter praticamente uma maioria para fazer qualquer coisa, isso se ele não aumentar o número de ministros, como ele já disse que quer, o Mourão disse que ele quer, né? E aí realmente é uma cagada sem fim, porque a gente tem o Supremo, como a gente viu, que barrou muitos absurdos de Bolsonaro, não só na pandemia, mas também em relação a agora, eleições, TSE e tal. O Alexandre de Moraes, inclusive eu critiquei muito na época da nomeação dele pelo Temer, mas está se mostrando um cara que não tem medo de fazer valer a lei. É isso que ele faz, basicamente. Ele não faz mais do que isso, né? Não é que ele é um cara que, porque ele é um revolucionário, não, ele é o oposto disso. Ele é um cara que não tem medo de falar assim, opa, isso aqui é crime. Vamos lá atrás dele. Que é coisa que os ministros do Supremo, muitos não fizeram. Se acovardaram, como bem falou o Lula, inclusive, naquela conversa que vazou. Então, não tem dúvida que ele vai deteriorar mais ainda o Supremo, para além dessas 2 indicações, vão ter mais indicações espécies, e ele vai deteriorar, vai aumentar o número de juízes, enfim. Ele vai acabar com todas as instituições que ainda funcionam um pouco nesse país, isso eu não tenho dúvida. A democracia brasileira, ela vai terminar de vez nesse segundo mandato. E porque é bom a gente lembrar, não é, que a democracia, e foi legal você citar o Levitsky, porque ele bate muito numa tecla que a democracia não é um sistema binário, no sentido assim, você não ou é um país democrático ou não é. Essa pergunta, esse país é democrático? Ela não se responde só com sim ou não. Ela é um leque com infinitas gradações. Qual um país sobe ou desce constantemente. Então, o Brasil, ele estava vindo numa melhora de democracia. A gente estava incluindo mais gente na nossa democracia. Por exemplo, um critério para a democracia funcionar é a alfabetização. Então, a gente, ao diminuirmos o analfabetismo, a gente estava melhorando, subindo na escala da democracia, pouco a pouco. Uma outra é o SUS também, faz parte da democracia, as pessoas terem
estarem, para começar, aptos a votar em termos de saúde mesmo, elas precisam estar vivas, elas precisam estar bem. Tem um monte de critérios que não é só essa eleição foi respeitada, ou o Congresso funciona. Não, também é a qualidade de vida e o fato das pessoas terem uma cultura democrática de vida e tal. E o Brasil desceu muitos degraus nessa escala democrática nos últimos anos, e eu não tenho dúvidas de que desceria muito mais. Lula ganhando não é o Paris, não é que acabou nossos problemas, não, muito pelo contrário. Como eu falei, são novos problemas. Por exemplo, lidar com esse Congresso muito ruim, tá? Congresso péssimo. Mas, assim, ao mesmo tempo, sempre foi. Não sei se vocês lembram do Congresso de 2012, 2006, 2010, era muito ruim também, tinha muita bizarrice. E o Lula, ao contrário da Dilma, tem muita experiência em lidar com o Congresso e soube lidar bem. Vamos ver. Eu estou com muito medo, claro, também desse governo Lula, ele ganhando, mas, ao mesmo tempo, muito esperançoso e sonhando muito com novos problemas, sabe? Com o Brasil que possa voltar a falar sobre outras coisas que a gente não falou ao longo desses anos, não foram discutidas, porque Bolsonaro ele é um monotema no Brasil, não é um monolito temático. Agora ele obriga todo mundo a ficar comentando as bizarrices que ele falou, o gabinete do ódio, tweet absurdo do filho dele. A gente acaba não falando as coisas como reforma agrária, reforma tributária, coisas que são muito centrais, são problemas muito centrais do nosso país, e dos quais muita gente depende, a vida das pessoas depende da resolução desses problemas, e a gente não fala deles. Por quê? Porque tem um imbecil no Planalto que fica chamando atenção para mamadeira fálica ou coisas desse tipo.